glória a Deus. O Senhor é bom, o seu amor dura para sempre. Obrigado, Pai, mais uma noite na tua presença. Aqui é o pastor Edmilson Sena, da Rocha Eterna, em Paulista, Pernambuco. Estamos dando início a mais um culto ao nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos orar, vamos entregar tudo nas mãos do Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por tua fidelidade. Obrigado, Espírito Santo, por tua santa presença neste lugar. Você está aqui para nos assistir, nos ajudar, até a orar. Você nos ajuda, Pai. Obrigado, meu Pai, por tua proteção, por tua inspiração para falar a tua palavra. Obrigado por cada família que está assistindo o culto. Obrigado, Senhor, por cada vida que será alcançada através desta palavra. A igreja está aqui entre quatro paredes, mas a palavra não está presa. A palavra está alcançando vidas lá fora. Nós te agradecemos, Pai, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Obrigado pelas vidas que foram alcançadas nesses dias, pela pregação da tua palavra, através do Facebook, através do Instagram, através do YouTube. Quantas vidas foram alcançadas e ainda serão alcançadas para a honra, glória e louvor do nome de Jesus. Obrigado. Obrigado. Então vamos lá. Vamos ouvir a palavra de Deus. Eu espero que você aí na sua casa já esteja com uma Bíblia. Seja como os crentes de Bereia. Confira tudo que eu disser com sua Bíblia. Glória a Deus. E eu quero começar lá em Gênesis. Queria que você fosse para o livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Glória a Deus. O Senhor é maravilhoso. Capítulo 3. Eu vou falar aqui do pecado de Adão, do pecado de Eva, quando eles foram enganados pela serpente e caíram. Diz assim a palavra: vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto e comeu, e deu também a seu marido que estava com ela, e ele comeu. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. Coseram, pois, folhas de figueira e cingiram-se. Então, versículo 8, então ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondido. Perguntou-lhe Deus: quem te mostrou que estavas nus? Eu vou parar por aqui e nós vamos hoje falar sobre mudança de pensamento, metanoia, mudança de mente. E o que é que tem a ver esse texto? Se você observar a Escritura, Eva e Adão nunca tiveram roupas.
E todos os dias Deus tinha um contato, um diálogo. Todos os dias Ele estava ali com Adão, com Eva. Ele sempre nus. Mas quando o pecado entrou no coração do homem, quando o homem caiu, porque Deus disse: no dia que tu comeres, morrerás. E aquele homem e aquela mulher, ambos morreram espiritualmente. E na mesma hora se esconderam, porque algo os acusava. Algo os acusava. E ele disse: nós estávamos nus, tive medo e me escondi. Mas todos os dias ele não estava nu. Então você observe o que é a consequência do pecado. O pecado mexe com a mente. O pecado mexe com a consciência. E desde então o homem passou a não querer mais esse contato com Deus. Deus sempre querendo se aproximar do homem e o homem fugindo de Deus, porque havia no homem uma consciência de pecado. Vocês estão entendendo isso? A consciência do pecado faz com que o homem não queira se aproximar de Deus. Mas quando Jesus morreu na cruz, ele se fez pecado por mim, para que nele eu fosse feito justiça de Deus. E hoje eu preciso viver não com a consciência do pecado, mas com a consciência da justiça. Aquela consciência de pecado, será que Deus vai me ouvir? Eu tenho que me livrar desta consciência e me revestir da consciência de justiça, que hoje eu posso entrar na presença do Pai como se o pecado nunca tivesse existido em nossa vida. A consciência de pecado tem que ser uma página virada. Mas eu não vou me livrar desta consciência de pecado se eu continuar na prática do pecado. Vocês estão entendendo isso também? Que algumas pessoas dizem: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas tem pessoas que andam no Espírito, mas por falta de conhecimento, ainda estão presas à consciência do pecado. E diz: será que Deus está comigo? Será que Deus vai me ouvir? E essas pessoas às vezes vê Deus operando através da vida de outras pessoas, e por falta de uma renovação da mente, elas passam a dependerem da oração daquelas pessoas. E elas acham aquelas pessoas sobrenaturais, começam a seguir, começam a procurar um profeta. Eu quero encontrar um profeta para ele me dar direção. Eu preciso encontrar pessoas. Irmãos, no dia que você renovar sua mente, você vai descobrir quem você é em Deus. Quem eu sou não interessa. O que interessa é quem eu sou em Deus. E Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos.
Ou seja, eu e Jesus sou um. Ele explicou direitinho, ele disse: olha, eu sou a videira verdadeira, vocês são ramos enxertados em mim, e meu pai é o agricultor. Para que a consciência pudesse entender essa grandeza, eu não estou me vendo como um ramo. Quem está se vendo aqui como um ramo? Ninguém. Mas a Bíblia diz que eu sou como um ramo enxertado na videira, me alimentando da mesma seiva. A mesma vida de Jesus é a minha, porque o ramo, ele não tem vida, ele só tem vida porque ele está no tronco. E Jesus, ele é a videira verdadeira, eu sou o ramo enxertado nele e passei a ser um com ele. E pronto, ele diz: vós já estáis limpos. Então é essa consciência que eu tenho que ter. Eu já estou limpo. Agora, será que eu posso voltar a viver a mesma vida que eu vivia? Dando escândalo. A Bíblia diz: não seja motivo de escândalo, nem para judeu, nem para gentil, nem para a igreja de Cristo. Eu tenho que ter uma consciência de justiça e andar em justiça. Eu não posso me justificar. A Bíblia diz: aquele que é santo, santifique-se. Mas ele diz: aquele que é justo, ande em justiça. Porque eu não posso me justificar diante de Deus. Quem me justificou foi Cristo. Vocês compreendem isso? Não adianta eu chegar diante de Deus e dizer: olhe Deus, eu pequei, eu fiz isso errado, mas eu fiz isso porque isso. Olha, se eu tivesse ouvido a palavra antes, eu não teria praticado isso. Deus vai dizer: cale-se. Você já está justificado diante de mim, mas quem te justificou foi Cristo. Através da sua morte na cruz, ele derramou o seu sangue para perdão de todos os nossos pecados. E é nessa consciência que eu preciso andar. E se eu quero andar nessa consciência, eu tenho que estudar uma matéria chamada caráter de Deus. Por que é que eu estudo o Velho Testamento? Por que é que eu estudo a velha aliança se eu estou na nova aliança? Porque é na velha aliança que eu conheço o caráter de Deus que não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele não muda. Ele mudou a aliança, ele mudou a lei, mas ele a si mesmo não mudou. Ele é galardoador de todos os que o buscam. Sempre foi. Ele abençoa, ele manifesta a bênção deles a todos os que lhes obedecem. A bênção já foi liberada, mas a manifestação da bênção é pela obediência à palavra de Deus. Sempre foi. Ele tirou o povo do Egito e disse: olha, eu sou com vocês. Mas isso não quer dizer que aquele povo venceu todas as batalhas.
Quando aquele povo abandonava Deus, começava a se envolver com o pecado, eles perdiam as batalhas. E Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Se eu me envolvo com a palavra, eu tenho vitória. Se eu me envolvo com o pecado, eu tenho derrota. Não tem como mudar isso. Ah, mas ele se fez maldito em meu lugar. Sim, ele fez. Ele se fez, toda maldição foi quebrada na minha vida. Mas se eu voluntariamente voltar à prática do pecado, Pedro diz, é como a porca lavada, que voltou a revolver-se na lama, e o cão que voltou ao próprio vômito. Melhor seria que nem tivessem conhecido o caminho da verdade. Então eu me converti, havia um escrito de dívida desse tamanho contra mim, mas Jesus rasgou e cravou na cruz. Jesus trocou a minha natureza, trocou o meu espírito e escreveu a sua palavra na tábua do meu coração. E hoje a palavra diz, se o teu coração te condena, saiba, maior do que o teu coração é Deus. Mas se o teu coração não te condena, temos paz com Deus. É uma questão de consciência. Se o meu coração me condena, eu já sei que a coisa está ruim. Mas se o meu coração não me condena, eu sei que tudo que eu pedir, Ele fará. Então observa que a consciência é algo muito sério. Mas eu estou falando hoje de metanoia, mudar o pensamento. Vamos entender. Eu queria que você fosse lá para Jeremias 29. Vamos procurar um versículo para a gente dar partida. Jeremias 29, no versículo 11. O que é que Deus diz aqui, através da boca de Jeremias? Pois eu sei os planos que tenho para vós. Glória a Deus. Deus está dizendo, pois eu sei os planos que eu tenho para vós. Diz o Senhor, planos de paz, glória, e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Então, primeira coisa, para eu correr a minha carreira livre, presta bem atenção, lá em Hebreus diz, deixando pois, todo o pecado, e o embaraço. Então são coisas que eu preciso deixar, pecado e embaraço. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Primeira coisa, não adianta eu querer renovar a minha mente só com as promessas. Eu preciso renovar minha mente com as promessas, mas também com os mandamentos. Ele tem planos para mim. Qual é o plano de Deus para a minha vida? Que eu corra a minha carreira
com perseverança, dando frutos, frutificando em toda boa obra. Mas o que é que ele diz? Deixando, pois, o pecado e o embaraço. Tem pessoas que adoram se embaraçarem. Uma hora tão alegre na igreja, outra hora tão triste, uma hora está com a cara bonita, uma hora está com a cara feia, se envolve em fofoca, se envolve em disse-me-disse, e isso só prendendo. Mas não é o plano de Deus. Não é plano de Deus você correr sua carreira desse jeito. Eles correndo com perseverança, mas para eu correr a minha carreira, ele diz, você tem que deixar o pecado. E o que mais? E o embaraço. Coisas que nos prendem. Amém? Mas eu não posso correr fazendo tudo certo e uma mente fraca me acusando, porque o diabo acusa. O diabo, ele quer lembrar o teu passado. E o que nós precisamos separar é antes de Cristo e depois de Cristo. Toda a humanidade não é dividida assim? Toda a história da humanidade não é antes e depois de Cristo? Então a minha vida também está dividida antes e depois de Cristo. O diabo quer me acusar de coisas de antes. Por que ele me acusa de coisa de antes? Porque ele sabe o que Deus tem para mim lá na frente. Ele não quer que eu chegue lá, ele quer que eu fique olhando para cá. Preso ao passado, preso às acusações que ele traz. E quando você entende por que Jesus morreu na cruz, ele morreu no lugar de maldição. Morte de cruz era um tipo de morte para um criminoso maldito. E ele, sem cometer um único crime, um único pecado, uma única falha, ele foi para o lugar da pena máxima. Para que não ficasse nenhuma penalidade fora. Ele pagou tudo que alguém poderia pagar, sem nunca dever nada. Mas ele pagou na cruz pelos meus pecados. Ele se fez maldito por mim, para que as bênçãos de Abraão viessem a mim pela fé. E hoje eu sou bendito com o crente Abraão. Todo o meu passado foi apagado, nenhuma condenação há, não há histórico. Tem crente ainda achando que Deus está lembrado do que ele fez no passado. E Deus não mente, ele diz, dos teus pecados não lembro mais. Tem até algumas pessoas que dizem que ele lançou no mar do esquecimento. Pelo amor de Deus, não procurem isso na Bíblia, que não irão encontrar. Ele lançou nas profundezas do mar. Glória a Deus. Então, eu queria que você fosse também para Isaías 55. É só voltar um pouquinho. Glória a Deus. Aqui está falando de Jesus. Glórias ao nome de Jesus. Isaías 55. Então aqui em Isaías 55, no versículo 1, ele diz:
ó vós. Isaías, aproximadamente 800 anos antes de Cristo. Olha o que Isaías escreve: ó vós, todos os que tendes sedes, vinde às águas. E os que tendes dinheiro, vinde e comprai e comei. Vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Lembra do que Jesus disse no último dia? No último dia da festa, Jesus se levanta no meio do povo e diz: vinde a mim, todos vós que tendes sede, e beba. Aquele que tem sede, vem a mim e beba, cumprindo o que predisse o profeta Isaías 800 anos antes. E ele diz: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Ele está falando de comer o quê? A palavra. Ele fala em beber e agora fala em comer. E quando você come essa palavra, você se deleita. A palavra é a alegria que nós precisávamos. Você está aflito, gastando dinheiro com o que não pode satisfazer. Você vem para a palavra e a palavra te enche de alegria. Glórias ao nome de Jesus. E ele diz: inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Convosco farei uma aliança perpétua, uma aliança eterna, permanente. Glória a Deus. Dando-vos as firmes beneficências, dando-vos aquilo que foi prometido a Davi. Glórias. Vocês estão compreendendo? Nesta aliança, tudo que foi prometido a Abraão, tudo que foi prometido a Davi, Jesus se fez maldito para que tudo isso chegasse em nossas vidas. Pela fé. E fé é a renovação da mente pela palavra. Quando você começa a entender a palavra, você tem que substituir como você pensava acerca daquilo e colocar no lugar a palavra da verdade. Então, se cumpriu. Até hoje Jesus está fazendo alianças perpétuas. Quando alguém se converte, quando alguém se entrega a Ele, está entrando em aliança, se torna a noiva do Cordeiro. E o Espírito Santo está aqui para aprontar a noiva, tirando toda mancha, tirando toda mácula, cuidando, alimentando, livrando, até a volta de Cristo. É a função do Espírito Santo, por causa da aliança que fizemos com Ele. Então diga assim: não é por causa da minha santidade, é por causa da aliança que eu fiz com Ele. E ele diz:
Vede, eu dei por testemunho aos povos. Aqui é Deus falando. Vejam, eu gosto de usar o verbo no linguajar que a gente sempre fala diariamente. Vejam, eu dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Certamente, vê o que ele diz agora, porque a Bíblia diz que ele veio para os que eram seus, ele veio para a nação de Israel, mas ele diz: certamente chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti. Por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, pois ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Agora vê o que Deus vai falar agora com aqueles que querem experimentar essas verdades. Ele diz: deixe o ímpio. E antes de eu falar o texto todo, você vai ver a importância de você ler o texto no contexto. Porque você deve já ter ouvido alguém dizer: os pensamentos de Deus, irmão, são mais altos do que o nosso. Os caminhos de Deus são mais elevados do que os nossos. Mas será que é este o propósito de Deus? Não. Deus quer que eu me converta aos pensamentos dele. E o que é se converter aos pensamentos de Deus? Pensar como Deus pensa. Eu preciso viver aqui na terra pensando como Deus pensa. E Deus diz que tem pensamentos de paz para me dar um futuro e uma esperança. Então eu vou pensar desta mesma forma. Eu tenho futuro e tenho esperança. Vocês estão entendendo isso? Não é esse o pensamento dele? E ele não está mandando eu me converter ao pensamento dele? Então tem muita gente que diz: para mim está tudo terminado, para mim chegou o fim. Irmão, mesmo morto, há um futuro e uma esperança para você. Mesmo ali morto, você não sabe o futuro que está preparado para você. O próprio Paulo diz: gostaria de partir para estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Imagina aqui na terra que Jesus disse: aquele que crê em mim reinará em vida. É aqui na terra que eu tenho futuro e tenho esperança. Mas eu preciso me converter não somente à palavra, mas aos pensamentos de Deus, que são revelados na sua palavra. Quando eu leio a palavra, eu tenho que entender que a palavra é o pensamento de Deus a meu respeito. Quando está escrito lá em Isaías: não temas, não temas. Ali é o pensamento de Deus. Deus já está sabendo, ele vai temer diante das circunstâncias, mas eu preciso que ele não tema. Eu não posso abençoar o medo, eu só posso abençoar a fé. Por isso que ele diz: não temas, eu sou contigo, eu sou teu Deus, eu te ajudo, eu te sustento, eu estou contigo. Ele escreve aquilo para que você pense naquilo, medite naquilo. Deus está comigo, Deus me ajuda, Deus me sustenta,
Deus me dá a vitória, Ele sempre me faz triunfar. É o que Deus pensa a meu respeito. Mas não adianta Ele pensar uma coisa e eu pensar outra. Deus está cheio de pensamentos positivos. Podemos dizer assim, a meu respeito, e eu cheio de pensamentos negativos. Eu tenho que pensar como Ele pensa. E em Deus não há trevas, só há luz. Só há futuro, só há esperança, só há vitória. E Ele diz, converta-se o ímpio. Ou deixe o ímpio, o seu caminho, deixe o ímpio. E o homem maligno, os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e torne para o nosso Deus, pois grandioso é em perdoar. Glória a Deus. Pois os meus pensamentos, versículo 8, não são os vossos pensamentos. Ele está falando com quem? Com o ímpio. Está falando com o ímpio. Deixe o ímpio, pois os seus pensamentos, o pensamento do ímpio não são os meus. Aleluia! Nem os vossos caminhos, meus caminhos, diz o Senhor. Agora ele faz um comparativo e ele diz, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Vamos dar um ponto, mas não é ponto final. Amém? Deus está tratando aqui sobre metanoia, mudança de pensamento. E o que foi que Ele enviou? Qual a ferramenta que Ele enviou para mudar o meu pensamento? Observa o contexto. Ele está falando em mudar o pensamento, converter-se ao pensamento de Deus, e no versículo 10 ele diz, assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra e a faz produzir, e brotar, e dá semente ao semeador, e pão ao que come. Aleluia! Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz. Presta atenção, irmão. Ele está falando em mudar o pensamento. E aqui ele diz, assim como a chuva, assim é a minha palavra. Ele enviou a palavra para mudar a nossa maneira de pensar. Acolhei com mansidão. A palavra está lá em Tiago. Em voz implantada, ela é poderosa para quê? Salvar as vossas almas. Acolher. A palavra desceu como a chuva, como a neve. Ele diz, acolhe, que ela é poderosa para mudar o teu pensamento. Renovar a mente.
Jesus começou a renovar a mente daquele povo, e parecia loucura quando Jesus diz: os mansos herdarão a terra. Naquele tempo, o valor era dado ao homem de guerra, o homem valente, o homem que ia com espada vencer reinos, destruir impérios. Aquele povo prosperava, o império romano crescendo, se apossando das terras, e Jesus chega e diz: os mansos herdarão a terra. Não é loucura? Bem-aventurados os mansos. Aqueles homens eram de guerras. Jesus chega e diz: bem-aventurados os pacificadores. Ele veio renovar a mente. Ele veio mudar. Ele dizia até com os religiosos, ele dizia: não lestes na lei, não adulterarás? Eu, porém, vos digo: qualquer um que olhar para uma mulher com um pensamento impuro, já cometeu adultério. E ali Jesus começou com a palavra, renovando a mente de quem o ouvia. Porque a única forma de mudar a mente é através de algo que se fala. Quando eu estou falando com você e você está me dando ouvidos, eu estou me transportando para dentro de você por aquilo que eu estou falando. E mais cedo ou mais tarde, você vai estar falando como eu, pensando como eu e agindo como eu. Então, o que é que Deus tinha para mudar o pensamento do homem? A palavra. E um homem com a mentalidade mudada para a palavra, ele produz os frutos. Você não vai produzir fruto no reino antes de mudar a sua maneira de pensar. Quem era Pedro? Um pescador, um homem violento, acostumado a vida inteira a ir ao templo orar várias vezes ao dia. Mas um belo dia, quando ele vai entrando, o mendigo diz: ei, me dá uma esmola. E ele olha para trás e diz: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho. Será que Pedro estava vendo alguma coisa que ele tinha? Não, mas a mente de Pedro. E ele revela isso quando ele vai explicar aos religiosos o que aconteceu. Olha, não foi pela nossa virtude que nós fizemos isso. Foi a fé no nome de Jesus. Uma mente renovada, uma consciência renovada pela palavra de Deus. Vocês estão entendendo isso? Então, o que é que adianta eu ouvir a palavra e não deixar essa palavra mudar a minha mente? Você ouve. Quando eu vou conversar com alguns, a mesma mente. Estou com medo. Isso pode me matar. Se eu pegar, eu morro. A mesma mente, mudou nada. Aí eu só lembro de Paulo, quando escapa de um naufrágio e chega numa ilha e a cobra, a víbora, na beira da fogueira ele foi picado por uma cobra. Sabe o que Paulo fez com a cobra?
e a multidão, ele vai morrer. Esse homem tem demônios, escapou do naufrágio, mas da picada da cobra não vai escapar. E aquela expectativa, e passando o tempo e nada acontecendo com Paulo. Paulo sabia o veneno que aquela cobra tinha. Paulo sabia que foi picado pela cobra, mas Paulo sabia em quem ele cria. Isso é mente renovada pela palavra de Deus. Então você tem que pôr na sua cabeça uma coisa: Deus tem um futuro. Deus tem uma esperança. Ele vai cumprir os meus dias, independente de Covid-19, independente de AIDS, independente de câncer, porque todas essas doenças mortais sempre existiram e você está vivo aqui. Aleluia! A mente renovada experimenta. Isso quer dizer que uma mente não renovada não pode experimentar o melhor de Deus. Vocês estão compreendendo? Então, para encerrar, vamos para Romanos 12, é um texto conhecidíssimo da igreja. Romanos 12, versículo 1. Glórias ao nome de Jesus. Inscrevam-se em nosso canal no YouTube e ative o sininho, por favor. Ative aquele bendito sininho para nos ajudar. Então, Romanos 12 diz o quê? Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo. Isso significa vida. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É esse o verdadeiro culto que prestamos a Deus. Quando apresentamos a Ele o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela metanoia, pela renovação do vosso entendimento, ou pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar. Para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então vamos conhecer a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável. E tem pessoas, por não estarem com a mente renovada, têm experimentado coisas terríveis. Têm experimentado até a vontade do diabo. O meu povo é destruído pela falta do conhecimento. Não tem o conhecimento, o diabo vem e pá. Até o dia que a minha mente renovada pela palavra me leva, depois de uma vida, preste atenção no contexto, rogo-vos que apresenteis os vossos corpos, vivendo a palavra, e renovando a mente com a palavra, para que possais
uma vida de pecado, jamais vai experimentar a boa, a perfeita, a vontade de Deus, a agradável vontade de Deus. Primeiro eu deixo tudo isso e apresento a Deus o meu corpo. E me transformo pela renovação do meu entendimento. Porque tem pessoas que acham que sofrer é o que leva à purificação dos pecados. Quanto mais eu sofro, mais santo eu fico. Na religião é assim. Olha, esse aqui é santo, porque o que sofreu, Deus não quer que ninguém sofra. Ele deu o seu filho para que ninguém pereça. Eu sou santificado pelo sangue de Jesus. E eu vou experimentar a boa, a perfeita, agradável vontade de Deus quando eu me apresentar a Ele como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. E quando eu não me conformar com esse mundo, mas me transformar pela renovação do meu entendimento, aí eu vou experimentar só o que é bom. E lá em Tiago diz: não vos enganeis, meus irmãos, lá do alto só desce o que é bom. Ele é chamado de Pai das luzes. Ele nos vê como luzes, não como trevas. Pai das luzes. Glórias ao nome de Jesus. O Senhor é bom, é maravilhoso. Então, irmãos, sejam abençoados na prática desta palavra, em o poderoso nome de Jesus.